noite a todos, graça e paz. Poder sentar. Graças a Deus, por mais um domingo, dia do Senhor. Eu já quero convidar você a encontrar na sua Bíblia o Salmo 127, por favor. Salmo de número 127, salmo este que nós vamos meditar em mais uma exposição na nossa série dos Salmos. E estamos caminhando aí para a reta final desta série. E sem dúvidas nós fomos muito edificados durante todo esse período de ministrações. E especificamente hoje, eu quero meditar com a igreja a respeito da primeira parte de dois salmos que trazem para nós a importância de valorizarmos aquilo que o Senhor tem nos dado a despeito da sua própria igreja. Então já encontre, por favor, na sua Bíblia o Salmo 127. Pedir perdão aos irmãos pela rouquidão, por problemas técnicos e futebolísticos. O vosso pastor está com a voz um tanto quanto debilitada, mas não será empecilho para que a gente possa pregar a palavra essa noite. Vamos ao texto, meus irmãos. Salmo 127 nos diz assim a palavra de Deus: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àquele a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Vamos a mais uma palavra de oração, meus irmãos. Nosso Deus e Pai, quão preciosa é a Tua palavra, quão belo é a poesia deste salmo, seu conteúdo, e nós queremos pedir que o Senhor nos auxilie no entendimento e nos ajude a entender a Tua palavra e dar a ela o crédito devido e sermos praticantes da mesma. Glorifica o Teu Filho Jesus na ministração da Tua palavra, é o que nós te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Todo Mundo Odeia o Chris é uma série de TV extremamente popular nos nossos dias. Eu confesso aos irmãos que eu gosto muito dessa série e em algumas situações eu me vejo na situação do ator principal, do personagem principal. E essa série ela voltou à tona por esses dias, uma vez que um dos atores, o Vincent Martella, que faz o papel do Greg, ele postou uma camisa dizendo: eu sou famoso no Brasil. E ele tinha 300 mil seguidores na rede social, passou para 6 milhões em uma semana. O público brasileiro, por gostar muito da série, resolveu segui-lo, uma revolução na rede social. Mas eu confesso a você que eu gosto muito do Greg, mas o meu personagem favorito da série é, na verdade, o Julius. Julius Rock, para quem não sabe, é o pai do personagem principal, Chris. E na série, Julius é retratado como um homem trabalhador, responsável, que se esforça a todo tempo para manter a sua família unida e financeiramente estável. Interessante que na série, Julius sempre aparece trabalhando incansavelmente e por vezes assumindo múltiplos empregos, se desdobrando arduamente e na maioria das vezes em condições difíceis e mal remuneradas. Tudo isso para garantir que haja comida na mesa e um teto
sobre a cabeça dos seus familiares. O problema é que, apesar dos seus esforços, Julius parece estar sempre correndo atrás do dinheiro, tentando equilibrar as contas e economizar cada centavo. Você que já assistiu a série sabe, o Julius é um tremendo mão de vaca. Ele, inclusive, é conhecido por suas frases, tais como: dinheiro não cresce em árvores. E uma que eu gosto muito, que é a seguinte: se eu não comprar nada, o desconto é maior. Ele também é conhecido por sua obsessão por apagar as luzes e economizar energia o tempo todo. E, sem dúvidas, o que o torna mais conhecido é a frase da sua esposa, Thaís Rochelle, quer dizer Rochelle, quando ela fala a respeito dele a seguinte informação: eu não preciso disso, o meu marido tem 2 empregos. No entanto, meus irmãos, por mais que Julius trabalhe duro, ele nunca parece ser capaz de escapar do ciclo de luta financeira. As despesas inesperadas, contas médicas, consertos da casa, frequentemente tudo isso pega Julius de surpresa, forçando que ele sempre se desdobre mais em busca de dinheiro. E aí Julius revela o coração avarento que ele tem, e a vida dele é buscar dinheiro. Interessante, meus irmãos, que no final, Julius, ele é retratado como um homem que está sempre correndo, mas nunca parece chegar à linha de chegada. É interessante como em Julius Rock nós vemos um retrato comovente e muitas vezes hilário da luta diária de muitas pessoas para sobreviver em um mundo onde a estabilidade financeira parece sempre além do alcance. Julius é um retrato fiel e implacável daquilo que nós chamamos de corrida de ratos. Você certamente já viu aquela cena de um ratinho branco no laboratório correndo em uma roda sem sair do lugar. Julius, o pai de Chris, ele vive exatamente como os ratos em uma roda, tentando o tempo inteiro buscar dinheiro, mas sem sair do lugar, vivenciando esse ciclo vicioso que revela muito da nossa vida moderna, onde muitas pessoas vivem uma busca desenfreada por fama, dinheiro e reconhecimento, sem considerar a vontade de Deus. E a imagem se repete. Muita gente que vive essa eterna corrida de ratos, em busca de trabalho, dinheiro, pagar as contas, e no final do mês, ela não sai do lugar. Mas você deve estar se perguntando, pastor, afinal, o que é a história de Julius e a corrida de ratos tem a ver com o Salmo 127? Observe, meus irmãos, como a mensagem do Salmo é clara. O Salmo traz uma ideia muito objetiva, e a ideia é a seguinte: a verdadeira prosperidade e segurança só são alcançadas quando nossa vida está edificada sobre a rocha da confiança em Deus. Em linhas gerais, tudo que nós fizermos em termos de esforço e trabalho, se não tiver o Senhor como fundamento, será correr sem sair do lugar. Por isso, se o Senhor não edificar a casa, nem tampouco a cidade, será inútil fazer qualquer coisa. É isso que diz o salmista. O que este salmo, meus amados irmãos, nos leva a refletir é sobre aquilo o que é mais importante na vida. Eu queria falar com você exatamente sobre isso. O que é mais importante na vida? Correr, trabalhar, juntar dinheiro, pagar contas ou estar no centro da vontade de Deus? É por isso que o Salmo apresenta uma expressão que ela é recorrente e que aparece 3 vezes no texto bíblico: a palavra inútil.
Porque tudo aquilo que fazemos sem Deus, por mais resultados que tragam, são inúteis. O que o Salmo quer dizer para nós, meus amados irmãos, é que se a gente trabalha, corre, levanta cedo, dorme tarde, mas não faz isso para a glória de Deus, tudo isso é inutilidade. Eu acho interessante que a palavra hebraica para Belial, que é a representação dos ídolos do povo de Israel, é literalmente inutilidade. Então, o que é ídolo para o povo é extremamente inútil. Os ídolos que nós enfrentamos nos nossos dias, como trabalho desenfreado sem Deus, dinheiro a qualquer custo, eles tentam rivalizar o lugar de Deus em nosso coração. Portanto, são ídolos, mas são inúteis, porque eles não satisfazem por completo o coração do homem. Veja, meus amados irmãos, se alguma coisa ocupa o nosso lugar, ou ocupa o nosso coração no lugar de Deus, essa coisa certamente é o nosso ídolo. O ponto a se perguntar nessa noite é exatamente o seguinte: existe algo mais importante? Essa é uma verdade. Existem coisas que são essenciais. E o ponto a se perguntar aqui é o seguinte: ao que você tem dado valor? É sobre isso que veremos no sermão de hoje. Para Julius Rock, o dinheiro tem valor. Para a Bíblia, Deus é o nosso valor essencial. O salmo começa com a afirmativa do salmista, enfatizando a importância de Deus na construção de qualquer que seja o nosso empreendimento. Se o Senhor não for o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Veja que interessante. O salmista usa a metáfora da construção para ilustrar como é inútil e vão trabalhar arduamente sem a bênção e o favor divino. O que o salmista no Salmo 127 está dizendo é que qualquer esforço humano que não esteja enraizado em Deus é construir sobre areia movediça. Ou certamente está sujeito ao fracasso. E eu sei, você sabe, nós conhecemos muita gente assim, que vive uma vida desenfreada em busca de dinheiro, sucesso e realização. E quando não se tem Deus por fundamento, o resultado não é outro senão frustração e de uma eterna corrida de ratos. E parece que para essas pessoas o dia tem poucas horas. E a gente vive na síndrome do 24/7. 24 horas por dia, 7 dias por semana e nunca tem tempo para nada. Porque o nosso coração nunca está satisfeito. É por isso que o salmista vai comparar a busca por sucesso sem Deus com uma construção em vão. É como os ratos em uma roda correndo incessantemente sem avançar de verdade. Esse ciclo vicioso, meus irmãos, é uma imagem poderosa da vida moderna. Muitos nos nossos dias se veem presos em busca de uma felicidade desenfreada por fama, por dinheiro, reconhecimento, e não reconhecem a vontade de Deus e não fazem caso da pessoa de Deus nos seus empreendimentos. Agora, sabe o que é interessante? É que esse salmo, ele foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que Salomão. E ninguém melhor que Salomão para reforçar a ideia da busca vazia por prazer e sucesso material. Eu confesso que eu estou muito tentado a pregar aqui sobre uma série em Eclesiastes, porque eu estou lendo Eclesiastes e apanhando quando leio. Salomão foi quem escreveu Eclesiastes. E nesse livro, ele vai relatar as suas mais extravagantes buscas por satisfazer os seus prazeres. Leia o capítulo 2 de Eclesiastes. Lá você vai encontrar Salomão se lançando em projetos buscando prazer. Um homem rico, poderoso, um rei
que de repente diz: eu quero satisfazer o meu desejo hedonista, o meu prazer. E no capítulo 2 ele fala: lancei grandes projetos. Do versículo 1 ao 11, ele fala o seguinte: que tentou buscar prazer em situações sensoriais, como vinho, obras magníficas, jardins e possessões. No capítulo 2, versos 4 a 8, Salomão fala sobre grandes obras que ele realizou, incluindo a construção de casas, plantação de vinhas, jardins, criação de rebanhos e reunião de tesouros de ouro e prata. É como se Salomão dissesse: tudo que o dinheiro podia comprar, eu comprei. Em dado momento do texto ele fala que comprou instrumentos musicais para satisfazer os seus desejos musicais. Só que Salomão vai fazer uma conclusão interessante. No versículo 10 e 11 do capítulo 2 de Eclesiastes, olha o que ele vai dizer: não me neguei nada do que os meus olhos desejaram, não recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforcei para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há qualquer proveito no que se faz debaixo do sol. A conclusão de Salomão nesse Salmo, o 127, é semelhante à conclusão que ele tem em Eclesiastes. Tudo foi inútil. A expressão que resume o livro de Eclesiastes é: tudo vaidade, névoas de névoas, ou seja, nuvem de nuvem, é poeira, é passageiro, é efêmero. Salomão experimentou tudo que podia ter e não satisfez o desejo do coração. Por quê, meus irmãos? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Por isso, meus irmãos, se Deus não for o fundamento principal da vida do ser humano, tudo será inútil. E aí nós vamos perguntar: por que então vivemos essa corrida de ratos desenfreadas? Que até o domingo, dia do Senhor, a gente compromete com serviço, com trabalho, com dinheiro. Sendo que o Senhor nos deu 7 dias para administrarmos de forma sábia, e 6 dias, melhor dizendo, e 1 dia para cultuarmos a Ele. A mensagem desse salmo, meus amados irmãos, é nos trazer a seguinte realidade: ou Deus é o mais importante no nosso coração, ou alguma outra coisa é. Pastor, então não vou mais trabalhar, eu vou viver uma vida alavanteira. Pelo contrário, meu amado irmão, o que eu gosto do texto bíblico é que eu falei para você que nós vamos pregar aqui 2 sermões sequenciais, o 127 e o 128. Se esse salmo fala que inútil é levantar cedo e dormir tarde, porque o Senhor dá aos seus amados enquanto eles dormem, o seguinte, o Salmo 128 fala que feliz o homem que teme ao Senhor, porque comerá do fruto do seu trabalho. Então não é uma crítica ao trabalho, pelo contrário, trabalhe, mas trabalhe para a glória de Deus e não para enriquecimento próprio. Trabalhe para a glória de Deus e não simplesmente para pagar contas. Há uma razão pela qual Deus quer que você trabalhe. E que razão é essa? Que você glorifique a Deus e não morra. É exatamente isso que o Salmo está dizendo. Ou Deus é mais importante naquilo que a gente faz, ou alguma outra coisa é. O que eu tenho priorizado, o que você, meu irmão, tem priorizado. O seu trabalho, os seus esforços servem para glorificar a Deus ou somente para o seu sustento? Nós temos que ter cuidado, porque, tal qual Julius, nós podemos estar colocando outra coisa no lugar de Deus. Interessante que Julius Rock, na vida real, assim como na série, ele era um cristão, evangélico, batista. Porém, o seu coração foi tomado pelo Deus desse presente século. E ainda que
a série retrate tudo aquilo de forma cômica, engraçada, ela nos faz refletir sobre o que de fato nós temos valorizado. O salmista informa abertamente, meus amados irmãos, se o Senhor não for o centro da nossa construção, é tudo inútil. Então veja, antes de o Senhor analisar as nossas ações, Ele sempre analisará as nossas intenções. Deu para entender? Então antes de Deus analisar o que eu faço, Ele analisa como e por que eu faço. Não é só fazer, não é só trabalhar, mas é o que me motiva a fazer. Porque por vezes eu estou fazendo algo com a motivação errada. E se a minha motivação está longe da minha ação, certamente eu estou pecando, porque a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem faz sem fé é pecado. O salmista então diz, se o Senhor não edificar a casa, ou seja, se o Senhor não for o centro da sua casa, você está trabalhando de forma errada. Se o Senhor não edificar a cidade, não adianta colocar guardas ao redor dela, de nada disso vai adiantar. Olha o verso 2. Salomão apresenta mais uma inutilidade dessa vida desenfreada em busca de sentido. E ele diz, será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Meus amados irmãos, eu acho que a sensação que eu tenho na maioria das vezes é que falta tempo para dormir, porque tem muita coisa para fazer. Talvez essa seja a sua sensação, só que o salmista agora, ele vai nos lembrar da futilidade de confiar exclusivamente em nossos próprios esforços para garantir a nossa subsistência. Isso aqui é muito interessante, porque veja, ele vai dizer que vai ser inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. Se a gente faz tudo isso sem Deus, por que é inútil? Porque nós vamos estar dando esforço para que, pelo meu esforço, eu sobreviva. E a ideia de Salomão é mostrar para nós que o Senhor é quem sustenta a nossa vida, não os nossos esforços, tampouco o nosso dinheiro. Por isso, meus amados irmãos, Salomão nos adverte que levantar cedo e dormir tarde, trabalhando incessantemente pela comida, será em vão, se não reconhecermos que tudo o que temos vem da mão provedora do nosso Deus. Olha que inutilidade. Levantar cedo, dormir tarde, sem ter o Senhor como o fundamento essencial da nossa vida. Agora, veja que o que hoje parece ser louvado, pela Bíblia é condenado. Porque nos nossos dias, as pessoas louvam o fato de dormir tarde e acordarem cedo. Aliás, na série, tem um episódio que eu acho muito engraçado. Julius é um cara que mal dorme, ele está sempre na correria do trabalho, nas atividades. Aí Greg vai passar alguns dias lá na casa de Chris, e ele observando a rotina do pessoal, ao redor da mesa eles conversando. Aí Julius começa a falar da rotina de trabalho dele, e Greg pergunta, e que hora você dorme? Aí todo mundo ao redor da mesa começa a rir, como quem diz assim, dormir? Ele não sabe o que é dormir. Essa palavra não existe para ele. E eu conheço pessoas assim. Eu conheci um irmão para mim que falou assim, olha, para mim dormir 3 horas por dia é o suficiente. Eu perguntei por quê? Ele falou, porque para mim dormir é perca de tempo. Eu tenho muita coisa para fazer. Esse é o retrato dos nossos dias. As pessoas vivem em função do dinheiro, de acúmulo, de riqueza, de ter e ter e ter. Que não tem mais Deus como fundamento, e elas entendem que se ela não trabalhar e se ela não fizer, ela não vai ter o que precisa. E esse é o contraponto do Salmo, meus amados irmãos. O contraponto do Salmo é o seguinte: você pode esperar por receber o seu salário,
mas você não pode confiar nele. Você só pode confiar em Deus e não no seu patrão, não no seu banco, não no Pix que vai cair amanhã, porque tudo isso um dia pode falhar. A grande verdade, meus amados irmãos, é que Deus ainda é o nosso provedor diário. Qual foi o grande paradoxo do povo de Israel? Que eles não entendiam que a provisão do maná, ela viria como? Dia a dia. Isso ainda é realidade, meus irmãos. Por mais que você tenha dinheiro na conta para receber até o ano que vem, ainda assim, a nossa confiança deve estar em quem? No Senhor. Meus irmãos, tudo isso nos levará a aprender a descansar. Descansar. E veja, a palavra descanso aqui não significa dormir, ficar ocioso, procrastinar, ficar numa rede deitado. Oh, que bênção, o Senhor dá enquanto os seus amados dormem. Não, meus irmãos. O descanso do qual Deus fala é daquele que nos leva a uma postura de confiança na palavra de Deus e não desespero. Chega, pastor, amanhã é segunda, eu tenho tanta coisa para pagar. Calma! Mas tem boleto, tem isso, tem aquilo. Inútil vos será bem cedo levantar, penosamente trabalhar. Meus amados irmãos, esse salmo nos lembra que nem tudo depende do nosso esforço, mas você foi treinado para entender que você precisa fazer acontecer. Faz teu nome, garota. É assim que a gente aprende. Você foi treinado para meritocracia. Porém, meus irmãos, é Deus quem dá aos seus amados enquanto eles dormem. Que texto maravilhoso. O salmista fala, inútil vos será bem cedo levantar, arduamente trabalhar. Por quê? Porque Deus dá aos seus amados quando eles estão dormindo. Que coisa maravilhosa é essa? É interessante que algumas traduções mais antigas, talvez a sua Bíblia esteja com essa tradução, dizem assim, inútil vos será bem cedo levantar e penosamente trabalhar o pão das dores. Interessante que o texto dá o nome do pão, pão das dores. Que pão é esse? É o pão da angústia. É o pão mirrado, o pão cunhudo que a gente trabalha e só tem aquele pão da angústia que a gente vive nessa eterna corrida de ratos. O ponto é, meus irmãos, que muitas das vezes nós estamos envolvidos com correrias, lutas, o tempo todo nos parece pouco. Em outras palavras, o texto aqui está dizendo o seguinte, não adianta trabalhar duro, fazer hora extra, se estressar, dormir pouco, ficar com raiva do patrão, tudo isso para ganhar o pão da angústia, que aqui é chamado de pão das dores. Por quê? Porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. O que é que Deus está dizendo aqui? Aos seus amados Deus dá enquanto eles dormem. O texto quer dizer para nós que Deus providencia o sustento enquanto nós descansamos. E já parou para pensar, meus irmãos, que descansar em Deus nem sempre é fácil? Porque a todo tempo vêm as notificações de problemas. E nós somos tentados a desprezar o sono, o descanso e a adoração. Agora escute bem isso aqui, meu irmão. Quando nós descansamos em Deus, nós vamos perceber que o sono é uma dádiva. O sono é uma bênção. Hoje eu tentei tirar um cochilo à tarde, quando eu comecei a cochilar, Sara me acordou. Sempre que eu tiro uma tarde para dormir, acontece alguma coisa impressionante. Mas o sono é uma bênção. O sono é uma grande dádiva. Quando nós dormimos, escute bem isso, meus irmãos. Quando nós dormimos, estamos entregando o controle pelo menos por algumas horas. É ou não é? Porque dormindo você não está mais controlando nada. O problema é que a gente ama controlar. E acordado, nós temos essa sensação de que, olha, se acontecer alguma coisa, eu estou aqui. Por quê? Porque eu sou o Deus da minha vida. Porém, meus amados irmãos, quando dormimos, estamos confessando, Deus não precisa de nós. Ao contrário, nós é quem precisamos dele. Porque dormir é descansar de forma vulnerável.
Observe ainda que esse salmo nos oferece uma teologia do sono. E parafraseando o autor do livro Reset, que foi o tema do nosso acampamento desse ano, o autor ele vai dizer que o ato de dormir, olha que maravilhoso isso, o ato de dormir ilustra a nossa salvação. Porque a pergunta é, quanto estamos fazendo quando estamos dormindo? Nada. O que fazemos quando dormimos? Nada. Então, assim como não fazemos nada para nos salvar ao dormir, somos lembrados que nós não somos os nossos próprios salvadores. Meus amados irmãos, Deus não tem complacência com a preguiça. Não é aquela vida de viva pela fé, ou seja, pela fé do trabalho dos outros. Não é isso. O que o texto quer dizer é que precisamos encontrar o equilíbrio entre o trabalho que eu faço para Deus e o meu coração permanecer em Deus e não naquilo que eu faço. Porque, meus amados irmãos, se o Senhor não edificar a casa, não edificar a cidade, vai ser inútil levantar tão cedo e dormir tão tarde. Quem aqui acorda cedo? Todos nós, né? Quem aqui é que acorda o mais cedo possível? 4:30, uma Fátima, bispo. A gente sabe como é que é essa realidade. Acorda cedo, ir para o trabalho, pagar a conta, voltar para casa, dormir a hora que dá. Pare por um instante, meu amado irmão, e pondere isso. Não é que você não pode acordar cedo e dormir tarde. Pode, desde que o seu coração continue guardado no Senhor. O ponto é que nós podemos nos perder em meio à correria que a vida aí fora nos oferece. Por isso, meu amado irmão, não coma o pão da angústia. Não coma o pão da dor. Coma o pão nosso de cada dia, confiando em quem? Na bendita provisão do Senhor. Eu amo esse salmo porque ele nos oferece uma reflexão de onde está o nosso coração. Eu gosto da leitura desse salmo porque ele nos oferece a seguinte implicação: o que de fato importa na vida? As coisas que a gente conquista ou o nosso coração permanecer em Deus? No seriado, não são poucas as vezes que a Rochelle abandona um trabalho pela salvaguarda dos 2 empregos do Júlio. O que ela vai dizer lá? Não, eu não preciso disso aqui não, meu marido tem 2 empregos. Porque ela entende que Júlio existe para trabalhar, para viver essa eterna corrida de ratos. E quando a gente vive assim, irmãos, nós perdemos a qualidade da vida que Deus nos deu. O sermão de hoje é para que você pondere aonde está o seu coração. Pondere a qualidade e o tempo de vida que você tem vivido. O Senhor quer que você viva com qualidade. A primeira mensagem que eu preguei nessa série, Salmo 1. Uma vida com qualidade. Como é a vida com qualidade? É uma vida pautada na palavra de Deus. Talvez, irmãos, nós nunca teremos os melhores empregos, os melhores cargos, os melhores salários, mas nós teremos as melhores qualidades de vida. Por quê? Porque nós vivemos uma vida pautada em Deus. E viver uma vida em Deus não é viver edificando a casa correndo, é viver vendo o Senhor edificando a casa. Então o que é mais importante para nós? O que é mais importante para você? O que é mais importante para nós? Se não for o Senhor, Salomão responde, tudo isso será inútil. A inutilidade das coisas vazias nos levará a um complexo terrível de ter tudo e ao mesmo tempo não ter nada.
Já parou para pensar que a gente vive esse tempo onde as pessoas têm tudo, têm dinheiro, têm fama, têm reconhecimento e vivem o vazio existencial da alma? Por quê? Porque não tem Deus. É como Salomão. Elas vivem uma vida onde tudo que o dinheiro pode comprar, elas compram. Carro, fama e por aí vai. E no final da vida, Salomão fala, é tudo vaidade. É tudo névoas de névoas, ou seja, não tem Deus. E se não tem Deus, não vai ter sentido. Aí no texto, Salomão vai se voltar para o que de fato importa. E sabe o que importa? Leia aí o verso 3. Olha o que diz o verso 3. É o que importa. O que é que importa, irmãos? Os filhos. Por quê? Porque eles são herança do Senhor. Uma recompensa que Ele dá. Não é interessante isso? O salmista agora, ele vai tratar do que de fato importa. Primeiro ele mostra o que não importa. O que é que não importa? Não importa trabalhar sem Deus. Não importa levantar cedo e dormir tarde se Deus não for o alicerce da nossa vida. Mas o que é que importa? O que importa é uma família que tem Deus no centro. O resumo desse salmo é o seguinte: feliz o lar onde Deus é honrado. Isso é o que importa, meus irmãos. Feliz é o lar em que os vizinhos podem reconhecer, Deus está ali naquele lar. Deus é naquele casamento, Deus é com aqueles filhos, Deus é com aqueles pais que não vivem essa corrida de ratos, essa coisa freneticamente louca, mas que honram Deus na criação dos seus filhos. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Essa afirmação, meus irmãos, nos lembra que os filhos, olhe bem isso, os filhos não são produtos do acaso ou do esforço humano, mas são um presente gracioso e intencional de Deus. Então, se você tem filho, não foi acidente. Não é porque falhou a tabelinha, não é porque o anticoncepcional, não. Você tem filhos. Aleluia. Porque Deus queria que você assim estivesse. Os filhos são herança do Senhor. O mundo moderno, irmãos, insiste em dizer que os filhos são um peso, uma tragédia para a mulher. A Bíblia diz que eles são herança de Deus. A pergunta é, em qual narrativa você prefere acreditar? Na que o mundo diz ou na que Deus diz? O mundo aí fora vai dizer, para que tanto filho, para que ter filho? O mundo é mau, o mundo em guerra. E quando é que o mundo foi bom? O mundo sempre foi mau. Só que a Bíblia diz que os filhos, eles são bênção, por quê? Porque os filhos são herança do Senhor. Meus amados irmãos, nós não podemos viver uma vida pautada no que o mundo acha. Porque o mundo odeia o que Deus ama e o que Deus ama. Deus ama abençoar seu povo. Como é que Deus abençoou seu povo? Dando-lhe filhos. Eu lembro que há uns 2 anos atrás, bem no comecinho aqui da nossa igreja, nós tínhamos aqui um casal que congregou conosco, que eles tinham 4 filhos. 4 filhos. E era a escadinha, né? Tudo menininho assim, a escadinha. E a esposa, ela vivia muito cansada, bem sobrecarregada, pelo fato de cuidar de um monte de criança e tal. Aí um dia eu falei, Thaís, vamos oferecer para eles a gente pegar os meninos para sair para passear, depois a gente dorme lá em casa, só para eles descansar, sair, passear. Aí ela falou, pastor, eu agradeço, vai ser uma bênção. Eu falei assim, a gente perguntou por curiosidade, o que vocês vão fazer? Vai sair, vai passear, namorar, vai jantar. Ela falou, não, eu vou dormir, pastor, tirar o dia só para dormir, que eu preciso dormir. Falei, pô, bem, faça isso. A gente saiu com os meninos, os 3. O menorzinho não tinha como, que era de braço. Foi os 3? Os 3. Bem quietinho os 3, irmãos, para não dizer o contrário. E a gente saiu, foi pro shopping, foi lanchar. Irmãos, sem brincadeira, eu nunca me senti tão mal como naquele dia, não pelas crianças, mas pelas pessoas.
Parecia que a gente tinha lepra. A gente andava com o menino assim, e o povo ficava com aquela cara assim, nossa, um casal desse assim, novo, com tanto filho. A gente foi na pizzaria aqui, irmãos, aqui, ó, nessa rua aqui, na esquina, não vai lá mais não. A gente sentou para comer na pizza. Já fechou? Graças a Deus. A gente sentou para comer na pizza, não foi palavra não, vai um aqui na esquina. A gente sentou na mesa para comer. Teve gente que levantou assim, repugnando o fato de a gente estar com os filhos ali. E eu, meu Deus, a gente na fila do G. Barbosa. E todo mundo olhando com aquela cara assim, que gente estranha é essa? E a Bíblia está dizendo que os filhos são herança do Senhor. E mais do que isso, o texto ainda fala. Eu vou falar já sobre esse texto. Mas o ponto aqui, meus amados irmãos, é o seguinte. Os filhos, segundo o texto, são herança porque são uma recompensa. Apesar dos desafios e sacrifícios associados à criação dos filhos, ter filhos, irmãos, é uma bênção. E ter filhos aqui, falar para os irmãos aqui é chover no molhado. Porque os irmãos aqui tem uma média de filhos abençoada aqui na igreja, né? O Wagner estava falando ali, quando a última criança aqui nascer, eu vou providenciar o meu. Então é já, né? Por esses dias. Wagner. Agora, veja, irmãos, se você perguntar a qualquer pai aqui, qualquer mãe, principalmente as mães, se elas são cansadas, elas vão dizer que sim. Mas se você perguntar se elas são arrependidas, elas vão dizer que não. Porque filho é herança de Deus, meus irmãos. Filhos são bênção. Não caia na narrativa do mundo que odeia os filhos, porque eles são herança maravilhosa. Teve uma irmã aqui que não queria ter filho, que um dia desse aí, ligou, pastor, acho que eu estou grávida, estou feliz. Aí foi fazer o exame, não estava, chorou, ficou triste. Eu digo, tá vendo aí? E não queria, mas agora já está, né? Querendo. Meus irmãos, a Bíblia diz que os filhos são herança de quem? Do Senhor. Então, antes dos filhos serem dos pais, eles são de quem? De Deus. Isso traz para nós um senso de responsabilidade. Porque os nossos filhos são de Deus. Por isso, meu querido, crie os seus filhos para a glória de Deus, pois eles pertencem a Deus. Olha o que diz o verso 4. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Interessante, o Salmo apresenta os filhos em 3 imagens. São herança, são galardão ou recompensa e são como flechas. São heranças porque diz respeito a algo que a gente recebe sem ter condições de ter recebido. Então, os filhos são a expressão da graça de Deus, porque é a graça que a gente recebe sem merecer. Então, os filhos são presentes da graça, uma dádiva. Filhos também são galardão, porque galardão é um reconhecimento, é uma compensação por serviços de um valor muito elevado. Isto é, os filhos são prêmios não pelos nossos esforços, mas pela graça de Cristo. E o texto ainda diz que os filhos são flechas. E o que é a flecha? É a arma do guerreiro. Alguém que vai para a guerra sem a sua arma é alguém que vai perder. Olha a visão que a Bíblia tem dos filhos. Os filhos são as nossas flechas. A imagem dos filhos como flechas nas mãos de um guerreiro evoca a imagem de força, propósito e direção. É assim que a Bíblia enxerga, meus irmãos, os nossos filhos. Assim como uma flecha é cuidadosamente moldada e preparada pelo arqueiro para atingir o seu alvo com precisão, os filhos nascidos na juventude são descritos como sendo moldados e preparados pelos pais para cumprir propósitos que Deus determinou. Não importa quem foi seu pai, importa quem são os seus filhos. Porque talvez alguém fale, pastor, meu pai não era nem crente, meu pai isso e aquilo. A partir de você, os filhos se tornarão flechas nas mãos de Deus.
Essa imagem, irmãos, mostra que os nossos filhos eles têm um potencial para serem instrumentos de impacto e influência. Consagremos os nossos filhos. Oremos pelos nossos filhos. É estranho um pai e uma mãe que não ora para o seu filho. É estranho um pai e uma mãe que não se preocupa com a vida espiritual do seu filho, que diz, não, meu filho, Deus, deixa aí. Se ele conhecer Deus, amém. Se não conhecer também, tá certo. É estranho isso. Vamos levar para a escola. Na escola lá ele vai aprender. Não, meu amado irmão. Nós devemos entender que toda oportunidade que temos de investir na vida espiritual dos nossos filhos é válida. Eu sempre falo isso aqui, vou falar mais uma vez. A gente investe pesado na educação dos nossos filhos. Quem é pai e mãe aqui sabe, chegou janeiro, o prejuízo é certo. Porque vem material escolar, matrícula, vem aqueles material do inferno que, misericórdia, só a farda. É tanta coisa para pedir. E aí o que a gente faz? A gente vai lá e paga. Parcela o ano todo, passa o ano todo pagando. Não é paga porque a gente quer dar uma boa educação para os nossos filhos. Está errado? Claro que não. Mas quando se trata de ações espirituais, a gente negligencia. A gente diz assim, toma aí o celular, fica aí, vai lá, galinha pintadinha. E é isso aí, né? E a gente não para um tempo para ensinar os nossos filhos a devoção do amor a Deus. Teve um dia que eu chorei, de verdade eu chorei, era para rir, mas eu chorei. E o Emerson mandou um áudio de Mariana falando sobre, respondendo a primeira pergunta do catecismo infantil. Qual foi o principal do homem, Mariana? Ela, glorificar Deus, nele para sempre. Eu chorei porque eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa, uma criança, Mariana tinha o que ali, 2 anos, e falando uma resposta bíblica. Foi agora uma cantada de Páscoa lá do Americano Batista, começaram a cantar, aí antes do coral de Sara, dos guri grandes, foi os guri pequenos. Uns 200 gurizinhos pequenos cantando uma música que exaltava o Cordeiro de Deus. Eu fiquei impactado, falei, meu Deus, as crianças cantando teologia, que coisa maravilhosa. E sim, irmãos, nós devemos investir tempo espiritual nas nossas crianças. Nós devemos investir material de apoio. Não é só trazer para o departamento infantil e aí as tias não, que a gente possa fazer dos nossos filhos pessoas que amem a Deus e sejam apaixonadas por Deus. Por isso, meus amados irmãos, toda oportunidade que a gente tem de polir as nossas flechas, que a gente faça para a glória de Deus. Acho que agora eu fiquei sem voz. O último verso, o verso 5, vai nos informar o seguinte, olha que verso interessante. Como é feliz o homem cujo aljava está cheia deles quem? Dos filhos. Quem tem mais aqui tem 4, irmão. Tá pouco, pelo amor de Deus. Vamos multiplicar isso aí, minha gente, pelo amor de Deus, né? Porque olha o que o texto fala. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Eu gosto de conversar com o Igor, porque Igor geralmente conta, né? Quando as pessoas se incomodam, quando, por exemplo, Camila engravidou de Catarina, e, rapaz, mais um? Aí que liga e fala assim, meu irmão, quer um não? Ninguém pergunta. Está precisando de um leite ninho, ninguém se preocupa, mas rapaz, as pessoas se incomodam com isso, né? E o texto bíblico, ele vai afirmar que, veja, há uma felicidade e uma segurança em termos muitos filhos, porque o texto fala, como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. A palavra cheia de flechas representa a abundância e a bênção dos filhos na vida de alguém. Essa pessoa do texto, ela é abençoada e fortalecida pela presença e pelo apoio dos seus filhos.
É aquele homem que olha para ao redor da mesa, no Salmo 128, que veremos semana que vem, e para onde ele olha, ele vê felicidade. Por quê? Porque lá estão seus filhos, está a mulher da sua mocidade. É alegria em todo canto da casa. É estranho como as pessoas hoje olham mal para uma família que é abençoada com muitos filhos. Tem um casal na rede social que eles têm 10 filhos. E a mulher está grávida, vai para o 11º. E sempre que ela posta uma foto, irmãos, assim, os comentários são que você é irresponsável, você é uma louca, o mundo do jeito que está, e você colocando criança no mundo, como é que vai cuidar? Só que ela posta a foto que o marido dela tem condições de ter 20 filhos. Só que ainda assim as pessoas se incomodam. Meus irmãos, o texto fala que quem tem muitos filhos não será humilhado no tribunal. E essa frase significa que os filhos, no contexto hebraico aqui, eles eram uma fonte de proteção e defesa para os seus pais. Porque a ideia aqui é a seguinte: as tribos de Israel se reuniam e no julgamento quem tinha mais filhos era protegido. Simples assim. Os pais botavam os caras para brigar. Quem tinha mais filho não apanhava. Por quê? Porque os filhos protegiam o pai. Olha que visão a Bíblia tem a despeito dos filhos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos entender que a família que tem Deus como centro, ela tem uma fonte de apoio e fortalecimento mútuo. Hoje em dia, nem o pai vai botar os filhos para brigar, não é isso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que nós temos em nossos filhos um prazer que o mundo não conhece. Ser pai, ser mãe é uma grande dádiva. Queria concluir, meus irmãos, com algumas aplicações que esse salmo traz. A primeira delas é a seguinte: confie em Deus. Confie em Deus. Não construa a sua vida em uma base fraca. Não confie no seu salário, no seu contra-cheque, no seu emprego, no seu gerente, no seu patrão, na sua capacidade, no seu talento, na sua habilidade. Confie em Deus. Porque se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada. Segundo, valorize o que é importante. O que é importante? Deus e família. Os filhos são presentes de Deus e devem ser criados para a glória de Deus. Terceiro, tenha prioridades claras. Priorize Deus, família e o que de fato importa. Por fim, tenha amor por aquilo que Deus tem dado a você. Ame os seus filhos, ame a sua esposa, ame a sua família e ame a Deus. Semana que vem, no Salmo 128, é um texto que eu já estudo ele há muito tempo. O que eu mais gosto no texto é que ele apresenta a imagem de uma família feliz. E como é uma família feliz? É uma família rica, com dinheiro, com posses, com bens? Não. Uma família feliz é uma família onde o pai honra a Deus, trabalha, ama a esposa e se dedica aos filhos. É possível viver assim? Sim, para a glória de Deus. Em todo mundo odeia o Cris, Julius desconhece o prazer de desfrutar do trabalho em Deus. E apesar da sua relação ela ser amorosa com seus filhos e com a sua esposa, a sua relação com o que ele faz, ela não é prazerosa, mas cansativa. Tem um episódio que ele dormindo no volante. Tem outro que ele aceita uma corrida de Nova York, do Brooklyn a Las Vegas. E no caminho ele é assaltado, porque está na cara que vai dar errado. E por vezes a gente assim, vai se metendo em cada enrascada em busca de dinheiro. Sem Deus, irmãos, não adianta nada. Que o Senhor, irmãos, edifique a nossa casa. Que o Senhor edifique a nossa família. E que para a glória de Deus nós possamos viver e
experimentar da sua bondade e misericórdia. Amém, meus irmãos? Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo seu grande amor e, na sequência, vamos louvar a Ele, expressando o quão bom Ele é e o quão maravilhoso é desfrutar dessa graça. Nosso Deus amado, nós te louvamos, Senhor. Reconhecemos que tudo que fazemos e empreendemos, fazemos para a Tua glória. Não queremos fazer nada disso, ó Deus, para o nosso ganho próprio, tampouco para a nossa vaidade, mas para que o Senhor seja glorificado. Eu oro para que os meus irmãos encontrem prazer no trabalho, não como um fim em si mesmo, mas como um resultado de adoração. Que nós possamos viver a vida corandel diante de Deus e para a glória de Deus. Ó Deus amado, nos ajude a permanecer com o coração voltado para Ti, de modo a glorificar o Senhor fazendo todas as coisas, quer seja trabalhando, quer seja educando os nossos filhos. Que a Tua bondade nos cerque, ó Pai, e que nós possamos viver para a Tua glória. Como bem respondeu Mariana, o fim principal do homem não é outro senão glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Nos ensina o valor disso, ó Pai. Que nós possamos identificar aquilo que é importante, o que de fato é importante. O Senhor é a nossa dádiva maior. A família, o trabalho, os amigos, a comunidade da fé, a igreja. Nos ajude, Senhor, a vivermos tudo isso para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Fiquemos de pé, meus irmãos. Vamos cantar com alegria e reconhecimento ao Senhor nosso Deus.